Boa tarde a todos, minhas saudações, meus cumprimentos a quem nos assiste. Este é o vídeo Extinção da Punibilidade número 6, em que eu trato da parte 3 da prescrição, especificamente sobre a prescrição retroativa. Antes de mais nada, eu só quero lembrar a todos que todos os vídeos que eu posto aqui no canal no YouTube, eles são acompanhados de uma sinopse por escrito, um roteiro daquilo que é dito, que pode ser acessada por todos clicando no link que aparece na descrição do vídeo. Tá? Então fiquem à vontade para fazer o acompanhamento também através da sinopse por escrito. Nesse vídeo, como eu disse, eu falo sobre então a prescrição retroativa, que é uma das 3 espécies de prescrição que vai ter como base de cálculo a pena concretizada na decisão condenatória. Do ponto de vista normativo, nós vamos encontrar a base de sustentação da prescrição retroativa no parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, quando os efeitos a ele relacionados forem aplicados para intervalo que anteceda a decisão condenatória. Tá? Então, pode ser o intervalo, por exemplo, o mais comum deles, aquele intervalo que ocorre entre a data do recebimento da denúncia ou da queixa e a publicação da sentença condenatória, da decisão penal condenatória. Tá? Já vou explicar por quê. Para considerarmos, então, a pena, eu vou chamar aqui de pena em concreto, né? Base de cálculo, para que nós consideremos, então, a pena em concreto, a pena que é aplicada na sentença, é obrigatório que ela transite em julgado para a acusação. Para eu considerá-la como base de cálculo, é preciso que ela transite pelo menos para a acusação. No caso da prescrição retroativa, havendo trânsito em julgado para a acusação, é o que basta. O trânsito em julgado para a defesa, no caso da prescrição retroativa, ele é absolutamente indiferente. Tanto pode haver como não pode não haver. Imaginemos que tenha havido um retardo para uma intimação da defesa, ou houve um recurso apenas da defesa que está pendente de julgamento no tribunal, mas o Ministério Público foi devidamente intimado da condenação e conformou-se com aquele tanto de condenação que o juiz aplicou na sentença, né, com a pena aplicada, quantitativamente falando. Então, essa quantidade de pena aplicada na sentença é o que passará a ser a base de cálculo a partir do momento em que ela transita para a acusação. Até o trânsito em julgado para a acusação, a base de cálculo é o máximo da cominação. É o que nós chamamos de pena em abstrato. Quando existe o trânsito em julgado para a acusação, muda a base de cálculo. Deixa de ser o máximo da cominação e passa a ser aquilo que foi concretizado na sentença com o trânsito em julgado para a acusação. No caso da prescrição retroativa, como eu dizia, ter ou não transitado para a defesa é irrelevante. Por que é irrelevante? Porque não vai influenciar, porque mesmo que exista um recurso pendente da defesa, se tiver transitado para a acusação, o tribunal ad quem ele não pode proceder uma reforma prejudicial à defesa se o recurso for exclusivamente dela. É o que nós chamamos de princípio ne reformatio impejus,
que está previsto lá no artigo 617, segunda parte do Código de Processo Penal. A segunda parte do artigo 617 do Código de Processo Penal diz exatamente isso, né? Que não pode haver reforma da decisão se por acaso o recurso for exclusivamente de reforma da decisão para pior, prejudicando o réu, se o recurso for exclusivamente da defesa. Claro que se houver recurso da acusação, aí sim, aí é possível tanto para piorar a pena, agravar, tornar a pena mais gravosa para o réu, quanto até para beneficiá-lo também. Mas no caso de ser recurso apenas da defesa, reformasse o impejus 617, segunda parte do CPP. Por isso que, transitando para a acusação, a gente já tem certeza que, naquele caso concreto, aquilo é o máximo de pena a que estará sujeito o condenado. Neste caso, então, transita para a acusação, pega-se a pena da sentença e é essa que será a base de cálculo. Se tiver mais de um crime, a base de cálculo para cada crime será a pena aplicada para ele especificamente. Então, digamos que tenha lá um furto e uma receptação, a pena do furto, transitando para a acusação, será ela a base de cálculo para calcular a prescrição do furto, e tendo uma receptação que também transita para a acusação, a pena da receptação será a base de cálculo para a receptação. Tá certo? Então, cada crime que tenha gerado condenação com a respectiva pena, se transitar para a acusação, será para cada crime a pena transitada em julgado para a acusação, a nova base de cálculo para fins prescricionais. E como é que é a fórmula do cálculo, então? Pega-se essa nova, eu estou falando do cálculo da prescrição retroativa, pega esta nova pena, né, não mais a máxima cominada, mas agora a pena concretizada na sentença com trânsito em julgado para acusação, e vai-se com essa nova base de cálculo até os prazos do artigo 109 para ver se houve alguma modificação do que havia sido, em termos de prescrição, o prazo prescricional quando levada como base de cálculo a pena em abstrato. Então, pega-se a pena aplicada na sentença, com trânsito em julgado para acusação, e verifica-se, com base nela, o tempo de prescrição conforme os prazos estabelecidos pelo artigo 109 do Código Penal. Na sequência, verifica-se, então, se em algum dos intervalos precedentes, exceto no primeiro intervalo, lá não pode, por expressa exclusão contida no artigo 110, parágrafo 1º. Tá? Em nenhuma hipótese pode ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou da queixa. Então, aquele primeiro intervalinho entre o termo inicial, entre a data do fato e a denúncia ou a queixa, esse não conta para fins de prescrição retroativa. Os intervalos que surgem, então, a partir do recebimento da denúncia ou da queixa, e dali para frente todos, né, que houver antes da sentença, normalmente é um só, porque mais de um teria que ser processo relativo ao tribunal do júri. Então, normalmente é aquele intervalo entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Se nesse intervalo tiver transcorrido mais tempo do que o necessário para a prescrição, com base não mais na pena em abstrato, mas agora na pena concretizada na sentença que transitou para a acusação, então o juiz tem que declarar esta prescrição retroativamente, nesse intervalo que precedeu a publicação da sentença condenatória. Certo? Então, pega-se a pena aplicada na sentença, com trânsito em julgado para acusação, e verifica-se o tempo da prescrição com base nos prazos previstos no artigo 109. Se tiver transcorrido mais tempo, exceto no primeiro intervalo,
a prescrição deve ser decretada retroativamente, relativa a intervalo anterior à decisão condenatória que tenha transitado para a acusação e que mudou a base de cálculo. Com relação ao primeiro intervalo, que se dá entre o termo inicial e o recebimento da denúncia ou da queixa, não se aplica a prescrição retroativa por disposição expressa da parte final do parágrafo 1º do artigo 110, que eu repito, diz o seguinte: a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Depois do trânsito em julgado para acusação, regula-se pela pena aplicada. A pena aplicada, então, depois do trânsito em julgado da acusação, é a base de cálculo. Não podendo, agora a parte final do parágrafo 1º do 110, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou da queixa. Quer dizer, aquele intervalo primeiro, então, está expurgado. Começa-se para fins de prescrição retroativa, que tem como base de cálculo a pena em concreto da sentença transitada para acusação, a partir do recebimento da denúncia ou da queixa. E aí eu coloco aqui alguns exemplos nas sinopses, meus amigos, para a gente entender melhor, assim, com exemplos que eu acho que é sempre mais rico, né? mais interessante para a compreensão de quem nos assiste. Só um pouquinho que deu uma lentidão aqui no meu sistema, mas já estamos resolvendo o problema. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui, peço que todos, para acompanhar o exemplo, é melhor realmente consultar a sinopse fazendo o acompanhamento pela sinopse. Primeiro exemplo. Num crime de furto simples, cuja pena cominada é de 1 a 4 anos de reclusão, a prescrição pela pena em abstrato ocorre em 8 anos. Inciso 4 do artigo 109. Por quê? Porque a base de cálculo em abstrato é o máximo da cominação, furto simples 1 a 4 anos, 4 anos é o máximo, 4 anos prescreve em 8. Inciso 4 do artigo 109. Se, no entanto, a pena aplicada, vamos chegar a fazer de conta que o juiz ele foi fazer o cálculo da pena, a dosimetria, e ele entendeu que tinha que, depois de todo o processo dosimétrico da pena, ele chegou em 1 ano, pena mínima. Então, se, no entanto, a pena aplicada na sentença, com trânsito em julgado para acusação, transitou ou não para a defesa, não interessa, com trânsito em julgado para a acusação, for de 1 ano, quer dizer, a pena mínima, a prescrição, ao invés de ser em 8 anos, ela cai para 4, aplicando-se a regra do inciso 5 do artigo 109. Né? Prescrição de pena de 4 anos, que era o máximo combinado, se daria em 8. Prescrição pela pena em concreto, na sentença, 1 ano prescreve em 4. Então vamos imaginar o seguinte, vamos criar umas datas fictícias aqui para a gente entender o exemplo. Imaginemos que a denúncia ela foi recebida no dia 10/3 de 2016, 10 de março de 2016. E a sentença condenatória ela foi publicada no dia 15 de março de 2020. Portanto, 4 anos e 5 dias depois do recebimento da denúncia. O Ministério Público ele conformou-se com a pena aplicada, que foi 1 ano, e quando ele se conformou, ele não recorreu, transitou em julgado para acusação. Uma vez que transitou em julgado para acusação, se tem ou não tem recurso da defesa, é irrelevante, porque mesmo que tenha um recurso da defesa, vale aquele princípio do qual nós já falamos há pouco, ne reformatio impejus. O tribunal não poderá piorar, não poderá agravar a pena do réu. Então, esse 1 ano é o máximo de condenação que teremos com ou sem trânsito em julgado para a defesa, se já tiver transitado para a acusação. Como a prescrição em abstrato, pela pena em abstrato, ela precisaria de 8 anos, ela não ocorreu, porque entre a
a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, nós tivemos 4 anos e 5 dias. Precisaria de 8 para a pena em abstrato, não ocorreu. Mas quando nós mudamos a base de cálculo para pegar aquela pena que foi fixada na sentença e que transitou para a acusação, de 1 ano, mudou a base de cálculo. E aí nós, mudando a base de cálculo, muda o tempo exigido para a prescrição, que é de 4 anos agora, com base agora no inciso 5 do artigo 109. Então, neste caso, o que vai acontecer? Diante da pena aplicada e do novo prazo prescricional que baixou, que caiu, ocorreu a prescrição retroativa em 10 de março de 2020, o dia que completou ali os 4 anos após o recebimento da denúncia. No dia 10 de março de 2020, estava prescrito retroativamente. Por quê? Porque é anterior, esse prazo ele é anterior à decisão condenatória com trânsito em julgado para a acusação. Para não prescrever retroativamente, a sentença deveria ter sido publicada até o dia 9 de março de 2020. Era o último dia passível de publicação se a pena era de 1 ano. Como não foi, a publicação, no nosso exemplo, ela se deu em 15 de março de 2020. Então, como ela não foi, depois que transita em julgado para acusação, o juiz deve declarar a prescrição retroativa para o intervalo anterior à própria decisão condenatória, porque com esta mudou a base de cálculo e diminuiu o prazo prescricional, que antes era de 8 anos, pela pena em abstrato, e que passou para 4 pela pena em concreto. Quando muda a base de cálculo, que cai o tempo prescricional e no intervalo anterior à sentença já tinha transcorrido esse tempo necessário para a prescrição em função da nova base de cálculo, o juiz deve declará-la retroativamente. É isso que nós chamamos de prescrição retroativa. No crime de estupro, um outro exemplo aqui que eu também escrevi na nossa sinopse para a gente entender bem, também com datas fictícias. No crime de estupro simples, que tem pena combinada de 6 a 10 anos de reclusão, a prescrição pela pena em abstrato, ela ocorre em 16 anos. É a regra do inciso 2 do artigo 109. Se, no entanto, a pena aplicada na sentença, com trânsito em julgado para acusação, for de 6 anos, a prescrição cai para 12 anos. Porque daí sobre os 6 anos, vai se aplicar a regra do inciso 3 do 109 e a prescrição cai para 12 anos. E aí vamos falar de datas fictícias. Imaginemos que a denúncia foi recebida em 5 de 4 de 2008, 5 de abril de 2008. E a sentença condenatória foi publicada em 10 de 4 de 2020. Portanto, 12 anos e 5 dias depois do recebimento da denúncia. O Ministério Público olhou lá e conformou-se com a pena de 6 anos. Viu que não tinha nada realmente que justificaria uma pena maior do que isso. Não, o juiz está certo, não tem como eu recorrer disso, deixa assim. E não recorre. Então o Ministério Público conformou-se com a pena aplicada de 6 anos e houve o trânsito em julgado para acusação. Neste caso, ocorreu a prescrição retroativa em 5 de 4 de 2020. Certo? Por quê? Porque ali nós já tínhamos integralizados os 12 anos necessários para a prescrição com base na nova base de cálculo, que é aquilo que foi aplicado na sentença com trânsito em julgado para acusação. 6 anos, base de cálculo, prescrição em 12 anos. Como a denúncia tinha sido recebida em 5 de 4 de 2008, o último dia que poderia ter sido publicada a sentença seria no dia 4 de 4 de 2020. 5 de 4 de 2020 operou-se a prescrição. Que neste caso, como a sentença foi publicada em 10 de 4 de 2020, então tem que ser aplicada retroativamente para
aquele intervalo entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da própria sentença. Certo? Então, aí nós temos dois exemplos de prescrição retroativa. Sempre que muda a base de cálculo, transitando para a acusação, essa mudança de base de cálculo, gerando um outro prazo prescricional, neste caso, então, nós teremos aí que aplicar esta nova prescrição retroativamente para intervalo anterior à publicação da decisão penal condenatória, tá? Desde que transite para a acusação. Quando existe a prescrição retroativa, ela extingue a pretensão punitiva também. A prescrição vai acarretar a extinção da pretensão punitiva, a pretensão de aplicar a pena, porque a pena ainda não foi aplicada verdadeiramente porque não transitou para as duas partes. Mesmo que tenha transitado para as duas partes, quando prescreveu ainda não tinha transitado. Então, extingue a pretensão punitiva, não remanesce qualquer efeito penal do crime praticado. O efeito é idêntico à extinção da pretensão punitiva havido quando dá prescrição pela pena em abstrato. É o mesmo efeito. E que também será o mesmo efeito na prescrição intercorrente no nosso próximo vídeo. Tá? Tanto a prescrição pela pena em abstrato, quanto a prescrição pela pena em concreto na forma retroativa, prescrição retroativa, quanto a prescrição pela pena em concreto na forma intercorrente, prescrição intercorrente. As três formas, prescrição pela pena em abstrato, prescrição retroativa e prescrição intercorrente, vão gerar extinção da pretensão punitiva. É como se aquela condenação nunca tivesse havido, porque extingue a pretensão de aplicar a pena e, extinguindo-se a pretensão de aplicar a pena, extingue-se a pretensão punitiva, e extinguindo-se a pretensão punitiva, desaparece todos os efeitos penais. O sujeito não estará induzido em reincidência, né? Se tiver um efeito extrapenal que ser produzido, ele não será produzido. Então, desaparecem todos os efeitos penais e extrapenais desta condenação, que no caso da retroativa transitou em julgado para a acusação, porque ela implica no apagamento da pretensão punitiva, na extinção da pretensão punitiva. Certo, meus caros? Isto, então, prescrição retroativa. A prescrição que vai ser aplicada diante de uma nova base de cálculo e de um novo prazo prescricional para menor, aplicada para intervalo anterior à data da publicação da decisão penal condenatória, desde que essa decisão penal condenatória tenha transitado em julgado, pelo menos para a acusação. Certo? Até o nosso próximo vídeo. Meu muito obrigado a todos e um abraço.